dia, desbravador, você que é do Clube Vencedores por Cristo, você que é de outro clube. Estamos aqui mais uma vez começando nossa classe bíblica de 13 a 15 anos. Sabemos que a quarentena está durando um pouquinho mais talvez do que alguns esperavam. O coronavírus ainda está aí causando muitas vezes pânico, medo em algumas pessoas, mas você que é desbravador sabe que tudo isso é sinal do tempo do fim. E nós não temos que ter medo, porque com certeza vai passar. Então, o primeiro conselho que a gente vai dar aqui, fique em casa, lave bem suas mãos todos os dias, use bem muito álcool em gel, se proteja, porque quando acabar tudo isso, estaremos de volta nas nossas reuniões regulares, você no Vencedores por Cristo ou nos demais clubes, e nós vamos voltar à nossa rotina. Mas enquanto nós não estamos lá, estamos aqui estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. E como vocês sabem, o nosso estudo tem como título os 2 livros, e nós estamos comparando a Bíblia com a natureza, que são as 2 maiores obras de arte que Cristo, que Deus, o Espírito Santo, a Trindade toda fez. A gente sabe que a Bíblia, a gente já viu isso até em lições anteriores, ela é o livro inspirado por Deus, o Espírito Santo inspirou homens, mas a gente sabe que a natureza ela foi feita caprichosamente por Deus. Cada dia ali da criação foi feito com um motivo especial para que eu e você, seres humanos, pudéssemos cuidar e aproveitar dela. E nós estamos aqui, nossa lição de hoje vai ter como tema natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. A gente viu já nas lições passadas, pessoal, que o pecado ele se infiltrou aqui na Terra. Ele se filtrou de tal maneira que nós já nascemos pecadores e a gente muitas vezes até coloca culpa Adão e Eva, mas livre-arbítrio, pessoal. Livre-arbítrio. Sou eu e você que decidimos. E quando a gente percebe todos esses detalhezinhos, nós vemos que nós não somos dignos de termos o que Deus tinha preparado. Mas nós também já vimos anteriormente que alguém veio lá do céu, viveu aqui, morreu, ressuscitou e um dia vai nos buscar. Esse alguém é Jesus. E graças à sua morte nós temos redenção, nós temos vida eterna, basta que nós creiamos. E para a gente continuar na nossa lição aqui de natureza pecaminosa, eu quero apresentar para vocês quem eu sou hoje. Vocês sabem que toda lição eu sou alguém diferente. E hoje, minha gente, eu sou Francisco de Orellana, sou espanhol de la Espanha, colonizador, que veio lá da Europa, veio aqui para as Américas e colonizou muita parte da América do Sul para os espanhóis. E o lugar que eu preferi ir em todas as minhas viagens, com certeza, foi a Floresta Amazônica. Você, desbravador, já teve vontade de ir lá? Eu soube que desbravador ama aventura e com certeza eu garanto para você que lá são as melhores aventuras que a gente tem. São aventuras inéditas, esplêndidas, que você fica assim, é um mundo. Você vê realmente a natureza que Deus criou. Mas eu vou me deter só a um fato de lá. Eu não sou cientista, sou explorador, viu? Mas eu tinha muitos amigos lá na minha equipe que eram cientistas, exploradores. A gente chamaria hoje eles de biólogos, pesquisadores. E uma coisa que me chamou a atenção é porque muitas vezes a gente acha que o rei da floresta é o leão. Mas aqui na floresta amazônica não tem leão. Nós encontramos, porém, outro animal que está quase lá, que é a onça-pintada. O nome científico dela hoje em dia vocês chamam aí de pantera onca. Onca-onça, parecido, né? E ela é considerada o rei, esse animal é considerado o rei da floresta, aqui tropical. Por que ele é considerado o rei? Porque ele tem características parecidas com o leão lá na África. Vocês sabem que todos eles são felinos, não é? Desbravador sabe diferenciar os felinos, porque vocês fizeram a especialidade de felinos, não fizeram? Se não fizeram, procure seu diretor, seu instrutor e faça, que é uma especialidade muito interessante. E você viu lá que tem uma vasta gama de felinos, não é só gato não, viu? Tem muito. Os gatinhos assim grandões são perigosos, viu? E esse gatinho aí, aqui é a onça pintada, ele também é conhecido como jaguar. Ele é conhecido como um ótimo predador. Ótimo. Ótimo para ele, né? Para os outros não. Porque ele é rápido, ele é ágil, ele é forte. Ele é um ótimo nadador. Para vocês terem noção, ele consegue até entrar no rio lá, ele mata jacaré, mata crocodilo, mata até anaconda. Ele é extremamente ágil. Ele é extremamente forte. E essas características deixam com que todos tenham medo dele lá na floresta. Inclusive a gente que é homem, né? A gente sai correndo quando vê um troço desse, mas ele é rápido e pega a gente. Por isso que tem que ter muito cuidado quando vai para esses lugares. Porém, como eu disse, os felinos têm uma vasta gama, mas tem alguns que são bem parecidos.
E um deles, bem parecido, minha gente, é o leopardo. Já ouviram falar do leopardo? O leopardo, uma da principal diferença é que, enquanto a onça está aqui na América do Sul, o leopardo está lá na África, junto com o leão. Por isso que ele não é o rei da selva lá. Ele fica bem distantezinho, ó, o leão para cá, o leopardo para cá. Mas o leopardo ele tem uma característica bem especial, que ele é o mais atlético desses felinos. Ele é extremamente rápido, ágil, e ele consegue pegar todas as suas presas, ó, no bater de olhos. Mas você colocando um perto do outro, como é que você vai identificar, Francisco de Orellana? A principal característica dos dois que vai diferenciar são tipos de manchas. Vejam aqui, ó, as manchas. Enquanto o leopardo vai ter umas manchas mais circulares, a onça pintada vai ter manchas mais em formato de roseta, a gente vai chamar. Essas rosetas mais elaboradas, enquanto o leopardo tem somente um formato mais circular. Depois nós vamos mandar essa imagem para você olhar detalhadamente. E quando nós observamos essas diferenças, são mínimas, a gente vê que não são as únicas. Existem algumas coisas chamadas, que os cientistas de hoje dizem, mutações genéticas. Vocês sabem o que é isso? Você já estudou genética? Estude especialidade de hereditariedade, você vai saber. Mas resumindo, a gente tem lá o DNA e algumas coisas do DNA que controlam o nosso corpo. E tem algumas onças e alguns leopardos que têm uma modificação genética, eles produzem mais melanina. Nós seres humanos também temos, viu? É o que dá a coloração mais escura da pele. E quando tem isso num leopardo ou numa onça, o que é que vai ter? Nós vamos ter a chamada pantera negra, onça negra, que ela toda preta. Mas mesmo ela sendo toda preta, pessoal, você vai perceber que quando você chega bem de perto para olhar, você vai ver que ainda dá para ver as manchinhas. Não importa o quão preta ela seja, sempre vai ter as manchinhas que vão ser de uma coloração diferente. Você sabia que na Bíblia tem um exemplo citando sobre essas manchas do leopardo? E o texto está lá em Jeremias, pessoal. Eu vou ler aqui rapidamente com vocês. É o Jeremias capítulo 13 e o verso 23 que diz o seguinte: será que o etíope pode mudar sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. Veja que interessante o que Deus diz para Jeremias. Nós temos o etíope, por que ele usou o exemplo do etíope? O etíope era uma pessoa negra. Ele era lá da África. E o leopardo ele não podia simplesmente fazer com que as suas pintas desaparecessem. Assim como muitas vezes a gente usa esse exemplo, porque desde a antiguidade, minha gente, existia racismo. Existia. E talvez aquela pessoa queria mudar, queria, ai meu Deus, queria tanto ser branco, ai meu Deus, mas não tinha como, porque era da sua natureza. E nós aprendemos nas lições passadas que nós como seres humanos, nós já somos pecadores. A natureza pecaminosa está impregnada no nosso DNA. Para vocês terem noção, nós vemos que muitas vezes nós pecamos e muitas vezes nem sequer percebemos que estamos pecando. Difícil, né? Lá no Salmo 51, verso 5, você pode abrir aí na sua casa depois. Salmo 51, verso 5, você vai ver que o salmista Davi vai dizer: pequei desde o ventre da minha mãe. O pecado já está enraizado em nós, há muito tempo. Mas nós vimos, entretanto, que Jesus é capaz de perdoar todo pecado. Nós vimos que Jesus ele é o Salvador da humanidade, nós vimos que Ele está dando a você e a mim uma nova chance. Mas não basta só crer. Não, desbravador. Não é só crer. Porque você precisa saber o que é certo e o que é errado. Você volta lá para a história do Éden, Gênesis 3. Você vai ver que aquela árvore que Eva comeu era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que ela queria saber é porque ela queria... Satanás até disse, olha, você vai saber os mistérios, o que é o bem e o que é o mal. E realmente, hoje em dia, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Naquela época, se nós não tivéssemos pecado, nós saberíamos só o que era bem e o que era bom, e era isso que Deus queria. Mas o pecado fez com que nós víssemos o outro lado da moeda. Tudo que é de ruim na humanidade. E agora eu pergunto a você, como saber o que é certo e o que é errado hoje? A resposta está na Bíblia. Por conta do tempo, nós não vamos ler a resposta completa, mas se eu disser isso, você vai saber o que é. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Você que é desbravador, passou pela classe de companheiro e já sabe o que é que tem lá, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei que Deus nos dá
Ai, Francisco de Orellana, a lei tem que ter lei. Como assim? A gente não aprendeu semana passada que Jesus salva. Jesus salva. Mas você vai ver que na Bíblia fala, lá no livro de Tiago, que a fé sem obras é morta. Você vai ver que uma fé que não é justificada por algo que é bom, por algo que é correto, ela de nada vai valer. Lá no livro do Apocalipse você vai ver que aqui está a testemunha dos santos. Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos são aqueles que vão ser considerados santos. Os 10 mandamentos são considerados o alicerce do povo cristão. Você vai ver que lá naquela época, quando Deus escreveu lá na montanha, estava lá os trovões, barulho, o povo ficou com medo e todos ouviram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a única parte da Bíblia que foram escritas pela mão de Deus. A única, viu? Veja aí, a única parte da Bíblia foi escrita pela mão de Deus. Veja que honra. E lá você vai ver que nós temos regras morais para com Deus e para com o ser humano. Porque nós vemos que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Na lei você vai ver que nós temos que ter somente um Deus, não temos que adorar falsas, não temos que colocar o seu nome em vão, não vamos adorar estátuas e esculturas, nós vamos guardar o sábado, nós vamos honrar nossa mãe, não vamos matar, não vamos adulterar, não vamos cobiçar. São 10 princípios básicos para que nós possamos viver em harmonia. Alguns podem questionar até, Steven, para que lei? Para que lei? Para que, Francisco, lei? E você vai ver que a lei ela é uma proteção para mim e para você. Ela nos mostra até onde nós podemos ir para que nós não ultrapassemos e pequemos. Nós vemos que a lei, ela realmente nos protege de todo mal. Com certeza você já deve ter visto uma tirinha aí na internet, no Instagram, no Facebook. Tem lá uma cerca, tem um menino, e a cerca é a lei, né? E o menino, quero ir além disso aqui, estou cansado desses limites, estou cansado. E o menino vai e pula em um penhasco. Já era, acabou. Por que a lei serve para isso? A lei igreja, a lei desbravador, ela vai mostrar para mim e para você o verdadeiro caráter de Deus. Ele vai mostrar o que é certo e o que é errado, porque Deus nos ama tanto que Ele quer que nós vivamos de uma maneira plena, uma maneira satisfatória. Para a gente quase concluir, você vai ver que lá muitas religiões dizem que a lei foi abolida. A lei foi abolida, não existe mais isso, Francisco de Orellana, não existe. A lei, quando Jesus morreu, acabou. Eu quero que você reflita sobre o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Depois você vai lá ver, viu? Mateus capítulo 5. Eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Foi isso que Jesus disse. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus, ela não destruiu a lei. Você vai olhar na Bíblia, você vai ver que existiam várias leis. Existiam leis cerimoniais, leis de saúde, vários tipos de leis aí. Mas a lei moral, que são os 10 mandamentos, jamais foram abolidos. Nenhum deles. Todos eles foram feitos para preservar a mim e a você. Todos eles foram feitos, desbravador, para que nós pudéssemos entender o real caráter que Cristo teve aqui na Terra. Eu disse semana passada para vocês, não foi? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Uma das coisas que Jesus fez foi guardar os 10 mandamentos. Foi respeitar, seja Deus e amá-lo com todas as suas forças e amar o seu próximo como nós nos amamos. Será que eu e você estamos fazendo isso hoje, desbravador? Será que nós estamos honrando cada um dos 10 mandamentos? Eu desafio você hoje a abrir sua Bíblia, ler cada um deles e ver que hoje existem várias maneiras como Satanás está deturpando essa lei. E eu clamo para que você hoje, desbravador, ore a Deus para que Ele lhe ajude a cada dia mais guardar esses mandamentos, para que no dia em que Jesus vier, nós sejamos dignos de herdar as mansões celestiais. Hoje, eu, Francisco de Orellana, vou orar porque nas outras lições os outros não oraram. Olha, bando de ridículo, né? E eu vou orar com você. E nós vamos orar juntos para que Deus nos ajude a cada vez mais guardar esses mandamentos. Oremos. Santo e amado Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos amas tanto que mandaste Teus filhos aqui para morrer por cada um de nós. Nos deixasse essa lei, ó Pai, que nos protege de todo o mal, nos mostra qual é o caminho certo para que nós possamos chegar à Canaã Celestial. Nos ajuda a guardá-la, a respeitá-la e a levá-la às outras pessoas para que elas também conheçam a verdade. Em Teu santo nome, amém. Não deixe de nos acompanhar, semana que vem tem mais, estaremos continuando estudando e você vai ver que existe um mandamento especial que muitas vezes é desprezado. Quer saber qual?
Quer saber se ele ainda é válido ou não? Não deixe de nos acompanhar. Estaremos esperando você aqui semana que vem. Maranata!